Pastor Arley, por favor. Agora eu me sinto mais confortável. Kelvin desse tamanho, o Arley mais ou menos do meu tamanho, então tá melhor agora. Estenda as mãos aqui em direção ao Arley, por favor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu sei que o teu servo se preparou, ele já tem tudo na mente dele, mas quem fala é o Senhor, não é ele, Pai. Se o Senhor quiser mudar alguma coisa, que ele faça isso e obedeça ao Senhor. Que ele seja usado mais uma vez pelo Senhor nessa noite, Pai. Seja a boca do Senhor para essas pessoas que estão aqui, muitas delas esperando respostas e com uma série de indefinições na mente, Pai. Que elas possam sair daqui, Pai, completamente esclarecidas e com todas as orientações necessárias, Pai, para que elas coloquem em prática aquilo que elas precisam colocar, Pai. Abençoe o Arley, a esposa, o filho, a neta, a nora, Pai, o ministério dele, a saúde, as finanças dele, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Te convido a colocar-se de pé. A gente vai ler um trecho da palavra do Senhor. Está em Lucas 6. Lucas 6, de 1 a 5. Lucas 6, de 1 a 5. Sabe que o apóstolo Paulo falou assim, em Romanos, acho que é Romanos 10. Ele diz assim: e como ouvirão se não há quem pregue? Então, irmãos, não é presunção de nenhum pregador. Aliás, deveria ser comum a todos os pregadores desejar que vocês olhassem para cá e se a Cristo pregando. Que essa palavra, se não há, como ouvirão se não há quem pregue? No original, esse pregar é aqueles que ouvem como se o próprio Cristo estivesse falando. Então, há uma grande necessidade que os pregadores preguem cada vez menos de si e mais de Jesus. Amém? Lucas 6, de 1 a 5, diz assim: aconteceu que, num sábado, Jesus passava pelas searas, e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e seus companheiros. Como entrou na casa de Deus e, pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente os sacerdotes? Então Jesus lhe disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém? Que Deus possa abençoar essa palavra, que ela encontre lugar no seu coração, em nome de Jesus. Pode sentar. Eu gosto de gente que não anda sempre atrás de tudo que ouve. O crente bom mesmo, ele tem sempre uma interrogação, ele sempre pergunta, ele sempre argue, ele não tem obrigação de concordar com tudo. Então hoje eu quero começar já colocando uma questão para vocês pensarem melhor. Muito bem, era um dia de sábado, Jesus estava passeando pelas searas e foi perguntado pelos fariseus sobre algo que os discípulos de Jesus estavam fazendo. Eles entraram no meio de uma seara, tiveram fome e começaram a colher as espigas ali de trigo, a debulhar e comer. E Jesus fala duramente com os fariseus. E isso gera em nós, culturalmente, uma espécie de pavor dos fariseus.
é quase que um ódiozinho dos fariseus. Vira até xingamento. Quando você quer xingar o xingamento gospel, você xinga o outro fariseu. Ô fariseu! É o máximo do xingamento. Você não pode xingar outras coisas. Então, quando você está com raiva do sujeito, chama ele de fariseu. Mas será que a gente não está no lugar deles, muitas vezes? Porque a ideia do farisaísmo é muito boa para Israel. Os fariseus surgiram pouco abaixo de 2 séculos antes de Cristo, ainda quando estava naquela mudança de império dos seleucidas, logo após os romanos iam capturar Israel, iam cativá-los, e durante aquele período, enquanto a família lá dos macabeus estavam lutando, né? Então surgiu esse grupo, surgiram 2 partidos ali, mais à frente um pouquinho. Primeiro, os fariseus, que vieram de um grupo chamado os Hassidins, que eram os piedosos, para traduzir isso aí. E depois eles migraram, começaram a usar a palavra perushita, que significa separado. Então, a ideia do fariseu é top, é muito boa. Separados, santificados, para guardar com muito zelo. Preste atenção, Paulo era fariseu. Era um homem separado, muito zeloso. Ele falou: eu sou hebreu de hebreus. Quanto à minha linha, sou fariseu. Como se fosse um título de qualidade, uma marca, um selo de qualidade. Jesus, quando falava aos fariseus, ele sempre falava de maneira dura. Mas não se esqueçam que pelo menos um deles, ele falou separadamente com muito carinho. Então Jesus não tinha raiva de fariseus. Para começar, Jesus não tinha raiva de fariseus. Jesus não necessariamente era fariseu, mas muitas de suas palavras se assemelham muito às palavras de Léo. Há quem diga até que Jesus participou da escola de Léo. Eu não estou dizendo isso, não estou afirmando, porque não está escrito na palavra de Deus, mas não é de se assustar. Acontece que Jesus esteve com Nicodemos, e Nicodemos não era um fariseu qualquer, era um príncipe dos fariseus. E Jesus chama fariseu, ou chama Nicodemos para essa conversa com o maior carinho, maior cuidado. Então, a verdade é que o problema talvez não fosse necessariamente os fariseus, mas o farisaísmo. Então, toda vez que um fariseu se destacava do farisaísmo, Jesus, quando um fariseu tomava o caminho de Damasco, Jesus se encontrava com ele. Foi o que aconteceu com Paulo. Nós, como pessoas, do ponto de vista individual, nós muitas vezes somos religiosos e não há problema com isso, enquanto nós estamos buscando o que entender, o que acreditar, no que baseia-se a nossa fé. O problema é firmar-se na religiosidade. Esse assunto foi tratado essa semana nas células, e eu achei muito interessante. Meu coração ficou repousando esse texto, porque a palavra de Jesus foi muito dura com os fariseus, mas foi tranquila com Nicodemos. Qual foi a diferença? Qual é a diferença final? E muitas vezes, durante a nossa caminhada, nós estamos dos dois lados. Ora somos Nicodemos, ora somos fariseus. Ora quando a situação pende para um lado, a gente aponta o dedo, ora a gente é necessitado. E é muito fácil achar no outro religiosidade quando nós também podemos estar sendo religiosos em algum momento. A questão de Jesus com os fariseus, não era o farisaísmo necessariamente. Sabe qual era o problema de Jesus com os fariseus? É que eles conheciam a palavra, eles guardavam os textos, sabiam geralmente o Pentateuco de cor.
Alguns guardavam até os profetas de cor, sabiam tudo. O problema de Jesus não era quanto ao conhecimento deles, nem era quanto ao zelo, nem era quanto ao exagero. Isso poderia ser corrigido. O problema do fariseu, de Jesus com essa casta, era que, com todo esse conhecimento, eles não foram capazes de reconhecê-lo como Messias. Logo, se você ou se nós, do alto do nosso conhecimento, não somos capazes de diferenciar de Jesus na multidão, nós somos religiosos. Entendeu como você pode parar de apontar o seu dedo para os outros e dizer que eles são religiosos e voltar? Quando eu estou sendo religioso, é quando você não encontra Jesus no turbilhão da vida. Há uma imensa quantidade de vozes gritando por aí afora. Jesus não vai se fazer mais alto do que os outros no desespero que você escute. Ele só quer que você consiga distingui-lo no meio da multidão. E quem faz isso é o Espírito Santo. E os fariseus, então, estavam obstinados a não reconhecer Jesus. E se tem uma coisa que Jesus repugna, é pessoas obstinadas, que não têm capacidade de se flexionarem diante de uma verdade. Jesus se apresentava como verdade e ele simplesmente passava por cima de todas as profecias. São centenas de profecias que apontavam para Jesus. E eles não foram capazes de reconhecer o Messias naquele homem que literalmente fugia completamente da noção de que Israel esperava de um homem político. Então Jesus estava passeando pelas searas, diz a palavra, um dia de sábado, e os seus discípulos tiveram fome. E Jesus autorizou que eles fossem para o meio daquela plantação e colhessem espigas. Nós temos duas situações aqui, uma possível e uma impossível. Uma, eles podiam entrar numa seara e colher espigas, sim ou não? Sim, eles podiam, porque toda espiga que fosse colhida e caísse no chão poderia ser usada. Aliás, os ceifeiros não poderiam pegar as espigas que caíssem de volta. Eles não poderiam guardá-las novamente nos seus cestos. Elas caíram e eles tinham que deixá-la ali. Então, os necessitados, os órfãos, os estrangeiros, as viúvas, poderiam fazer uso daquela sobra, daquela queda ali, normalmente, sem que tocassem a mão na espiga, na planta. Agora, uma coisa que é interessante, é que os fariseus talvez tenham se esquecido, é que aqueles homens tiveram fome na hora do trabalho. Eles estavam andando com Jesus, evangelizando com Jesus, e tiveram fome naquele caminho. Tem muita gente que está reclamando demais, que está muito cansado do seu trabalho. É evidentemente que em tudo há exageros, né, irmãos? Tudo há exageros. Nós não podemos partir para um ativismo religioso, mas eu digo até o ponto de estarmos dentro do equilíbrio. Nenhum tipo de trabalho que Deus te concedeu, Ele não vai te dar sustento. Então não há porquê, ou alguma coisa está errada nessa conta. Você não pode se sentir abandonado, estressado, cansado, com sofrimento profundo, sentindo desnutrido no fazer da obra. No fazer da obra você vai ser alimentado. Você precisa ser alimentado, ou isso não é a obra do Senhor. Ou você está sendo nutrido na obra do Senhor, ou não é a obra do Senhor. Então, se você realiza um trabalho na casa do Senhor e está se sentindo imensamente cansado, imensamente prejudicado, entristecido,
você precisa rever o que você está fazendo. Porque você não pode ficar sobrecarregado quando serve a Ele. Mas eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, que na cabeça do fariseu, na cabeça da religião, que não reconheceu Jesus, o Shabá era um dia, e nesse dia as pessoas não poderiam fazer esforço físico para conquistar nada, trabalho algum, nem para colher. Eles deveriam estar em casa, se alimentar em casa e passar aquele dia descansando. Então Jesus autoriza os discípulos entrarem naquela seara e se alimentarem. Jesus estava ali, usurpando a lei. Jesus estava descumprindo a lei, sim ou não? Guarda para você seu coração, sim ou não? Eles estavam descumprindo a lei. Uma coisa é fato, eles podiam entrar. Agora, eles podiam entrar num dia de sábado, pela lei, eles não podiam entrar no dia de sábado. Eles tinham que ficar em casa, aguardando o pôr do sol, para que, ao final da tarde de sábado, eles voltassem aos seus trabalhos. Então, Jesus comenta uma passagem, eu gostaria de ler com vocês aqui, a passagem que Jesus comenta com eles. E Jesus conta para ele a experiência de Davi, que Davi, para justificar o herói nacional, Davi fez uma coisa muito semelhante. Davi chama os seus homens, vai até, eu vou ler o texto que é melhor, leiam comigo aqui, por favor, 1 Samuel, capítulo 21, Jesus vai citar essa passagem, 1 Samuel, capítulo 21, a partir do primeiro versículo. 1 Samuel, capítulo 21, a partir do primeiro versículo, diz assim: então Davi foi até Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou: por que você está sozinho e ninguém veio com você? Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: o rei me deu uma ordem e me disse que ninguém deveria saber porque ele me enviou e qual é a tarefa de que me incumbiu. Quanto aos meus soldados, combinei que me indicar encontrassem em tal e tal lugar. Agora, o que você tem à mão? Dê-me 5 pães ou o que puder encontrar. O sacerdote respondeu a Davi, dizendo: não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os seus soldados se abstiverem das mulheres. Davi respondeu ao sacerdote: sim, como sempre. Quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres e os corpos dos soldados não estão imundos. Se isso acontece em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Então o sacerdote deu a Davi o pão sagrado, porque não havia ali outro, a não ser os pães da proposição que tinham sido tirados diante do Senhor, quando foram trocados no devido dia por pão quente. Vou liberar o pastor Marco Oso nessa pergunta, que acho que ele já sabe a resposta. Vou perguntar a vocês: vocês ouviram o texto? Ouviram bem o texto? Eu pergunto a vocês: que dia foi que eles foram lá? Está registrado o dia aqui no texto? Que dia era? Vou logo ajudando, não era sábado. Que dia era que eles foram, que Davi se apresentou ao sacerdote Aimeleque? Alguém tem ideia? Quer dar um chute? Se eu já tirei sábado, falta domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vocês têm aí 6 opções. O texto não diz, correto? Mas por isso que a Bíblia não pode ser apenas lida. A Bíblia precisa ser meditada. Meus irmãos, Deus ama esconder tesouros. Deus ama esconder tesouros. Deus, ele esconde tesouros dos mais variados. Ele esconde tesouros em pequenas frestas da palavra e esconde tesouros em grandes profundidades. Quanto mais você cavar, mais segredos você vai encontrar.
Tem uma coisa que Deus não vai fazer você crescer. Se você quer crescer, é que você resolva comer sempre, se alimentar sempre, aprender sempre do que está na superfície. O convite para a igreja é mergulhar, o convite na igreja é se aprofundar. E respondendo a pergunta, qual era o dia da semana? Eu vou dizer, era uma sexta-feira à tarde. Por que era uma sexta-feira à tarde? De onde você tirou isso, pastor? Porque não tem outro dia para ser. Porque os pães estavam quentes. Muito bem. Na lei, os pães da proposição eram servidos novos no sábado. Só que no sábado eles não podiam ter trabalho. Os pães eram feitos novos no sábado, e durante os demais dias eles ficavam expostos na mesa da proposição, uma pilha de 6 e 6 pães, 12 pães ao todo, que representavam as tribos de Israel. Esses pães ficavam ali, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Aliás, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta, sexta. Quando a sexta estava aproximando do pôr do sol, que vai entrar o sábado, então os sacerdotes corriam lá, faziam uma fornada de pães quentes e trocavam os pães da semana passada. Nesse momento, e somente nesse momento, os sacerdotes poderiam comer dos pães, os pães velhos, os pães que ficaram da semana passada. Só nesse momento, Bruno, é que eles poderiam comer dos pães. Eles comiam pão de semana passada, mas para lá de dormido. O pão de sábado eles comem na sexta-feira de tarde, para abrir o Shabá. Porque eles não poderiam cozinhar no sábado de manhã. Então, no sábado de manhã, os pães já estavam lá. E já tinham se refrescado. Os pães só podiam estar quentes na sexta-feira à tarde. Foi a hora que Davi chegou. Davi chega, certamente, também não vou fazer uma exegese do texto aqui, não vou chutar o negócio, mas entendo, faço uma ideia de que os sacerdotes já tinham comido os pães, porque senão os sacerdotes teriam entregue os pães velhos. Então os pães velhos já não estavam mais à disposição, só restou para Davi os pães novos, os pães quentes. Por que Jesus cita esse texto? Por que Jesus quebra o argumento da religião? Por que Jesus quebra o argumento dos fariseus com esse texto? Por duas coisas. Pelas duas raízes pelas quais Jesus é Deus e é homem. Primeiro, que Jesus é quem é, pelo seu DNA humano. Então ele está dizendo, eu vou citar aquele que começou a minha geração, o meu DNA de Israel, o meu DNA judeu, aquele que me dá legalidade para entrar nesse mundo, sendo 100% homem. Então ele cita a história, porque todo mundo sabia, até o cego sabia que ele era Jesus, o filho de... Era comum, era conhecido, era o título que Jesus carregava, Jesus, filho de Davi. Então, quando Jesus passava, as pessoas diziam assim, Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome de Davi, filho de Davi. Ele era conhecido assim. Então, Jesus vai citar esse acontecimento. Ele vai citar esse acontecimento para que os fariseus fizessem uma ligação. Isso é uma coisa que judeu é bom, é entender ironia. Eles são muito irônicos. Então eles se comunicam muito por ironia. Jesus ironiza aquele momento e deixa o texto para eles, mostrando a sua raiz humana, citando que o meu ancestral Davi fez isso.
Agora preste atenção numa coisa: Davi não comeu os pães velhos. Irmãos, preste atenção numa coisa: a palavra de Deus, quando ela é lida, ela é exatamente como uma flecha que é atirada do texto para o futuro. Então, todo texto que você lê na Bíblia é uma flecha atirada do ponto do texto, da data do texto, para a posteridade. Então, uma daquelas flechadas que Davi atirou, caiu na terra dos fariseus aquele dia, diante dos fariseus. Jesus falou assim: a flecha que Davi atirou lá em Nob, 1000 anos antes de mim, está caindo aqui agora. Porque Davi estava falando de quem? Davi estava falando de mim. Davi estava falando de mim. Os sacerdotes comiam pão velho. Outra coisa, só os sacerdotes poderiam comer. Mas quem comeu os pães foram os amigos de Davi, foram os seguidores de Davi, que não eram sacerdotes. E eles comeram pão novo. Como pode isso? Será que os sacerdotes ficaram enciumados? Será que é possível sacerdotes ficarem enciumados? Como pode? Eles nem são sacerdotes e comeram pão novo. E a gente está aqui comendo pão velho esse tempo todo. Anos e anos servindo na casa, servindo no tabernáculo, eu vivo comendo pão velho. Agora chega Davi aqui com seus capangas e come pão novo, pão novinho, pão que acabou de sair da fornada. E Jesus, ele fez exatamente disso com os seus discípulos. Ele falou assim: quem me segue, eu vou fazer de você rei e sacerdote. Então você que está aqui, você não é um comedor de pão velho, você é sacerdote do Deus Altíssimo, sacerdote do Filho de Davi. Você tem direito a comer dos pães da proposição. Os pães da proposição significam os pães da presença. E o mais incrível, quando você vai no restaurante, quem te atende é o garçom. Você dá importância para o garçom? Não me responda. Porque tem aquelas respostas óbvias que é do social, né? Você trata bem o garçom? Eu, como bom cidadão, como crente, eu trato muito bem o garçom. Mas geralmente a gente nem olha para a cara dele. Vamos falar a verdade. A gente costuma nem olhar. Agora preste atenção: os pães da proposição, quem serve os pães da proposição? Preparas uma mesa perante mim. Deus é o nosso garçom, irmãos. Eu não estou falando uma heresia aqui. Não é que Deus nos serve, como infelizmente há muita gente que até coloca isso nas canções, né? Como se Deus fosse o nosso servente. Nós servimos a Deus, mas uma coisa, nós não temos como servir pão a Deus, só Ele pode nos servir. Então nesse momento, Deus é o nosso garçom, Ele nos serve. Preparas uma mesa perante mim. Davi não pediu para Golias, Davi não pediu para Saul, Davi não pediu para Samuel, Davi pediu para o pastor dele: me serve. Só o Senhor tem esse pão novo, só o Senhor pode renovar esse pão todos os dias. Então, quando Jesus chama os seus discípulos e dá esse exemplo de Davi, ele fala assim: presta atenção, eu estou formando uma geração que era o sonho do meu pai. Afinal de contas, Deus não constituiu a nação de Israel para que os filhos de Arão fossem sacerdotes. Deus separou os filhos de Arão e mais tarde separou os filhos de Zadok para serem sumos sacerdotes. Só os saduceus, inclusive, podiam ser sumos sacerdotes, porque eram da linhagem de Zadok. Mas Deus, na verdade, o plano de Deus era para que toda a nação de Israel fosse sacerdote. Todos fossem sacerdote. Eles queriam que a nação de Israel representasse. O que faz um sacerdote? Um sacerdote representa o povo para Deus. Enquanto o profeta
Viu, profetas? Enquanto o profeta representa Deus para o povo, o sacerdote representa a via inversa. O sacerdote representa o povo para Deus. Não há ministério, não há ligação aqui, nesse mundo que nós vivemos, sem sacerdotes. Não há como trazer o céu para a terra sem sacerdote. Não há. Por isso, nós somos uma geração de sacerdotes. Alguns bem treinados, outros muito mal treinados. Alguns apaixonados, outros cansados. Outros desinformados. Alguns que abrem a sua Bíblia e mergulham nela. Outros que passam a semana inteira e não leem. Então, o que diz a palavra? Nós somos geração eleita, sacerdócio real. Quando Israel não quis, Jesus outorgou essa bênção maravilhosa para você e para mim. Então eu sou sacerdote. Se eu sou sacerdote, eu tenho direito a comer pão fresco, pão quente, pão de novidade, todos os dias. Então por que você insiste em comer pão velho? Então por que você insiste em ouvir uma mensagem e nem saber se o cara falou bobagem? Por que você não abre a sua Bíblia? Por que você não acompanha a mensagem? Por que você não descobre se eu estou falando bobagem? Se eu estou falando alguma coisa que é mentirosa, ou se há algum engano que eu estou falando? E pode haver. Acabei de citar o bendito que vem em nome de Davi, troquei o texto. O sacerdócio real, a geração eleita, não está nesse púlpito. Ela está aí. Ela está sentada nesse lugar. Eu aqui sou alguém daí que veio para cá. Quando o pastor vem para cá, ele não é alguém que mora aqui, ele é alguém que saiu daqui e veio para cá. Nós saímos daqui e viemos para cá. Nós saímos daí e vamos para os hospitais. Nós saímos daqui e atendemos as pessoas desesperadas. Nós saímos daqui e levamos pães para o mundo faminto. Essa é a nossa função, esse é o nosso trabalho, essa deveria ser a nossa alegria. Por que nós não nos alegramos em servir? Eu digo que há duas moedas, aqui no Brasil é o real, né? Mas a moeda do cristão, sabe qual é? Tem duas moedas, uma na terra e uma no céu. A moeda do céu, vou adiantar, é a justiça. No céu a moeda se dá em justiça. As coisas custam justiça. Quanto custa isso? Justiça. Quanto custa aquilo? Justiça. Quanto custa a minha casa celestial? Justiça. Você não tem como pagar de outro jeito. E aqui na terra, como é que é a moeda do crente? Serviço. Aqui na terra é serviço. Eu vou provar. Lá no dia do julgamento, nós seremos medidos como? O que nós fizemos aqui será comparado a ouro, pedras preciosas e prata, ou madeira, feno e palha. Ou seja, nós seremos medidos de acordo com as nossas obras. Não quer dizer que nós seremos salvos pelas nossas obras, mas as nossas obras denunciam o tamanho da nossa fé, o tamanho da nossa gratidão, o tamanho da nossa alegria, o tamanho da nossa dependência. É pela fé. A fé vai gerar um desejo imenso de trabalhar. Você está desanimado de trabalhar? Está faltando fé. Está faltando fé. Você acha que para subir aqui, e essa foi a minha oração durante a semana, Senhor, será que quantos por cento de mim quer se dar bem na mensagem? Quantos por cento de mim quer sair e ser ovacionado? Então, Senhor, é palha, é fino. Quantos por cento de mim está completamente decidido a que Jesus fale no meu lugar, para que quando chegar naquele dia, eu preguei na tua igreja, no dia 4 de setembro de 2025, eu me anulei para que o Senhor aparecesse
no meu coração havia que diminua eu e que ele apareça, para que alguém diga assim: meu filho, isso foi. Chamada respiro. A respiro. Certo. Mas os outros 50% é problema. Era um dia de sábado. Então, na cabeça de quem fala, era o dia de Shabá. Shabá é igualzinho ao dia de amanhã. Amanhã é sexta, depois de amanhã, amanhã é descanso. Então nós temos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, descanso. Você pode trocar a palavra sábado por descanso, que é a mesma coisa. Então, quando Jesus olhou para aquele momento, e os fariseus falaram: já entendi. Tentaram, eles podiam entrar, mas hoje, eles tinham que estar descansando. Ele fala assim: eles descansam em mim. Eu sou o descanso deles. Eu vou tomar o sábado de um dia. Eu vou tomar o sábado de um dia da semana. E agora, o descanso deles é em mim. Logo, isso não tem a ver com onde você está, mas tem a ver com em quem você está. O descanso, vou repetir, o descanso não tem a ver onde você está, mas em quem está. Essa mensagem tem a ver com interpretação. Perguntar o que eu devia perguntar no começo, mas faz parte. Honestamente, se é possível, quantos estão cansados? Cansados fisicamente, emocionalmente? Pode levantar a mão, quantos estão cansados aqui? Emocionalmente, os negócios, tem muita gente descansada aqui, tem que botar pessoal descansado aqui para trabalhar depois do culto. Aqui, muita gente descansada. Os adultos geralmente estão cansados demais. Os jovens talvez menos, apesar de ter, hoje em dia ser jovem também é uma batalha de esforços. Tanta coisa que fazem. Mas no geral, nós estamos exaustos. Estamos exaustos. Cansados pela nossa trabalheira. Remar. Onde remar e sai do lugar? A gente rema e sai do lugar, pastor. A gente rema e sai do lugar, mas não quer parar mais. Quer continuar remando. Está morto, ele está cansado. Ele está com 60, 70, remando. Ele não para nunca. E ele não consegue descansar. E outros estão remando também e sai do lugar. E pior de tudo, tem gente remando ou remando. Isso vai cansando a gente. Se não aprender a descansar, filho cansa. Cansa. Pastor Francisco, esse monte de ovelha é complicado. Não cansa, não? Doutora Carla, esse monte de ovelha dando problema para ele. Tapinote, cansa. Um pastor de 150 pessoas pensava que ele podia passar gel. Obrigado. Gel no cabelo. Fica mais careca do que nunca. Com 150, imagina com 700, 800. Cansa. Cansa trocar de carro. Cansa pensar numa nova sala, num novo escritório, numa nova pós-graduação. Esse mundo te obriga a se cansar. Esse mundo não te quer descansado. O sujeito trabalha o ano inteiro, 2 anos juntando dinheiro para ir para a Disney. Chega na Disney,
fica 4 horas esperando a fila de um brinquedo que vai durar 1 minuto. Pelo amor de Deus, que povo, cabeça complicada é essa da gente? Nós adoramos cansar, nós somos viciados em cansaço, nós queremos ser cansados, nós queremos ser atropelados pelo cansaço. E Jesus está falando assim: ei, descansa. Ei, descansa. E a gente não descansa. A gente não consegue porque nós somos viciados em cansaço. Eu vou tentar contar uma história rápida aqui para a gente encerrar. Vou tentar contar uma história rápida aqui e tentar preservar a identidade das pessoas. Eu me relaciono com uma certa intimidade com uma pessoa e ela tem um negócio assim de eu não consigo descansar, eu quero aprender a descansar, eu quero aprender a descansar, e Deus está ensinando ela a descansar, e ele continua querendo se cansar. Deus está querendo ensinar a descansar, e ele está querendo continuar cansado, quando Deus está mostrando: sou o seu descanso, moleque, eu sou o seu descanso. Aí uma certa vez, ele chegou e falou assim, viu um sujeito no semáforo, estava pedindo dinheiro. Eu falei: o que você está faltando na sua casa? Ele falou: tudo. Ele tirou todo o dinheiro que ele tinha para comprar alianças de casamento. Foi lá e veio dar compra para o sujeito, eu em casa sem aliança de casamento. O dinheiro todo embora. E aí, você é doido? Ele vai pagar minhas contas. Daqui a pouco começou a cair dinheiro na conta. Gente que devia ele, que ele tinha esquecido. Começou a ir por aí em cima e encheu as contas. E ele pagou e sobrou. Essa história de pregador, essa pessoa está aqui dentro, por sinal. Se alguém tiver dúvida, depois me procure que eu falo quem é, que ele te conta pessoalmente. Essa mesma pessoa, eu vou tentar resumir aqui, essa mesma pessoa tem um objeto de muito gosto. Um objeto que ele tem um grupo que coleciona esses objetos. São caros. Aí um dia ele e o amigo dele conversando, e ele assim precisando de dinheiro desesperadamente, pagando prestação ele tem 2 desses objetos, pagando prestação de um deles. Aí alguém chegou lá e falou assim: ih, rapaz, você sabe o que aconteceu? Que dureza. Essa semana eu fui roubado. Meu veículo de transporte foi roubado. Estou desesperado, estou chateado demais. E, para piorar, o objeto que eu tinha, que você sabe qual é, que eu amo tanto, eu descobri que é falsificado, e eu não uso nada falsificado. 10 anos usando, e eu descobri que é falsificado. Eu não vou usar mais. Aí essa pessoa foi lá, tirou dele e falou assim: toma, vai embora. Quando eu fiquei descobrindo, eu falei: você está doido? Você é louco? Você fez um negócio desse? Eu falei assim: meu Deus vai pagar minhas contas. Passou 1 ou 2 dias, 4 vezes o valor ele recebeu. Uma pessoa ligou para ele assim: vem cá em casa buscar um presentinho que eu dei para você. Chegou lá, em cima da mesa da pessoa, 4 vezes o valor. Ele estava aqui e alguém reclamou com ele: estou desempregado, a situação está difícil demais. E pensa numa pessoa que luta com dificuldade. Ele pegou o que tinha na conta do banco, olhou: eu tenho isso aqui, é o que eu tenho, juntando para pagar as contas no final do mês. Toma, fulano, para você. Você é doido? Meu Deus vai pagar minhas contas. É doido. Que fé é essa? Mas essa aí não durou nem um dia. Nem um dia. Daí a pouco, 3 ou 4 vezes o valor foi depositado na conta dele. Vendeu um objeto que estava muito tempo para vender, não vendia de jeito nenhum, vendeu e foi parar na conta dele. E recebeu um telefonema de um irmão nosso, que nem no Brasil mora, falou assim: ei, vou depositar para o seu dinheiro. E ele pagou todas as contas dele. Eu queria dizer para vocês, agora vou contar, eu falei que eu ia terminar, né? Minha mulher está me olhando aqui.
Ela que é meu termômetro, não é esse relógio não. Aí eu tava, pensa numa pessoa quebrada emocionalmente, quebrada socialmente, quebrada do coração, quebrada do dinheiro, mas impossível, irmãos. Mais quebrado que carne moída. Eu estava ruim. Aí eu fui passar um tempo em outro país. Aí eu cheguei nesse outro país e comecei procurando uma coisa para fazer, para ganhar algum dinheiro. Me deram um carro lá, me arrumaram um carro para eu fazer Uber. E eu comecei a dirigir. E eu estava cansado. Eu estou muito cansado. Estou exausto dessa vida. E num desses dias, eu olhei para aquela estrada grande, aquela highway imensa, bonita, linda. Eu falei, Deus, vamos ter uma conversa nós dois, eu sozinho no carro. Eu não sou homem suficiente para tirar meu carro naquela árvore e me matar. Mas se eu sou homem mesmo, o Senhor move aquela árvore, ou joga minha mão, eu quero acabar a minha vida agora naquela árvore. Eu quero destruir minha vida, porque minha vida foi quebrada a um estado que não tem mais jeito. Irmão, sabe o que aconteceu? Ficou quietinha lá e eu passei direto. Sabe o que eu aprendi com isso? Tem lindas orações que Deus não responde, glória a Deus! Glória a Deus pelos nãos de Deus! Se Deus tivesse pretendido, eu não estava aqui agora. Eu não estava casado com essa mulher maravilhosa. Eu quis tirar minha vida e chamei Deus para conversa. Nós rolamos na grama, eu e Deus. Adivinha quem? Quem não pode adivinhar? Imagine quem ganhou a disputa. Eu estava dirigindo. Nesses mesmos dias, eu tinha pedido para morrer. E eu estava dirigindo e sentou um indiano atrás de mim. E o meu inglês já não é lá essas coisas, para não dizer que é horrível. E para entender um americano já é difícil, mas um indiano é quase impossível, né, pastor? Eles falam tudo enrolado. E ele falando, contando a vida dele. E eu, a cada 1 minuto, 2 minutos, quando eu ouvia uma palavra compreensível, eu falava yes. Chutava, yes ou no. Eu tinha 50% de chance de acertar. Para dar alguma atenção para ele, que senão ele me dava um rating baixo no meu Uber lá. E eu andando assim, eu exausto, dirigindo 14 horas por dia, e eu cheguei num determinado momento, eu falei assim, eu não aguento mais esse homem, e eu ouvi no meu ouvido aqui uma voz. Irmãos, outra coisa que eu quero que vocês aprendam, quando você está quebrado, é o melhor momento para Deus falar com você. Como Deus gosta de falar no vale. Como é bom ouvir a voz de Deus no vale. E ele é muito claro. Não sei. E naquele dia, eu estava no carro, eu ouvi uma voz, eu perdido, doido, querendo acabar com a minha vida, eu ouvi uma voz como uma ligação telefônica. Warley, que isso? Estou doido. Agora fiquei doido de vez. Mas era muito claro, Warley. Falei, quem é? Ou sou eu, estou doido de vez, ou é Deus, ou é o diabo. Tem alguém falando comigo, eu não sei quem é. Falou assim, sou eu, o Espírito Santo. Eu falei assim, acho que eu estou doido. Eu vou te provar que sou eu. Olha para o retrovisor que eu vou calar a boca desse indiano em 3 segundos. 3, 2, 1. Bateu a cabeça para o lado, dormiu o resto da viagem. E eu estava há dias com uma dor na barriga terrível, uma dor de ansiedade terrível, me comendo o estômago, corroendo meu estômago. E ele falou assim, e essa dor aí? Vou te provar agora que sou eu mesmo, você está na dúvida, né? Presta atenção, eu vou tirar a sua dor em 3 segundos. 3, 2, 1, subiu. Está pronto para me ouvir? Agora eu estou pronto. Agora eu sei que é o Senhor. Por que o Senhor não falou comigo ontem? Você está cansado demais. Eu sou descanso, eu não posso falar com gente cansado. Eu só posso falar com gente descansado. E descansar em mim. Está descansado? Eu estou te ouvindo. Aí ele falou o que tinha que falar e mudou minha vida para sempre. Eu só estou aqui hoje por causa daquele dia. Só estou aqui hoje por causa daquele dia. Porque eu resolvi descansar nele, irmãos. E detalhe, ele falou assim, parou a dor? Parou. Pois amanhã, nesse mesmo horário, a dor vai voltar.
Se vou te curar só hoje, só para você saber que sou eu, mas eu preciso que você sofra essa dor. E eu sofri dessa dor mais um mês, pelo menos. Irmãos, Ele está convidando você para descansar hoje. Ele está dizendo: eu sou o Senhor do sábado. Sabe por que a sua cura não veio? É porque você não descansou nele. Na verdade, se eu perguntasse de novo aqui, e se vocês fossem realmente sinceros, se fizessem um pensamento altamente sincero, quantos precisam de uma cura nessa noite? Eu acho que todo mundo levantaria a mão. Eu preciso de uma cura em alguma área da minha vida. Eu preciso de uma cura desesperada. E a cura pode estar, se não posso dizer 100%, ela está no descanso em Jesus, no descanso integral. O descanso vem pelo discipulado. Essa igreja vai encontrar o descanso com Jesus no discipulado em Cristo. É só assim que nós vamos conhecer o descanso. Deus abençoe a sua igreja. Vamos ficar de pé. Grupo de louvor. Eu não sei se Deus já te falou com você da maneira que precisou falar comigo. Eu espero que ninguém chegue a esse cúmulo, porque eu poderia ter tido um pouquinho mais de coragem de jogar meu carro na árvore e não ter conhecido o Jesus do descanso. E olha, eu já era pregador, viu, pastor? Eu já era pregador e pregava sem conhecer o descanso. Não que eu conheça hoje, eu estou conhecendo esse descanso, estou aprendendo a conhecer. Eu quero te chamar aqui nessa noite, você que está aguardando uma cura, você que está aguardando uma libertação e não conquistou, porque você está cansado, você está exausto, e você precisa mergulhar nesse descanso que é Jesus. Hoje, pode ser, se não for o dia definitivo, pode ser a porta para abrir. Enquanto os irmãos vão entoar o louvor, deixa de ser bobo, deixa de ser tímido. Os tímidos não herdarão o reino do céu. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vamos mergulhar nesse descanso juntos. Coisa mais linda é mergulhar no descanso no coletivo. Você pode mergulhar na sua casa, mas aqui é muito mais fácil. Aqui nós vamos descansar junto com pessoas que estão cansadas como nós. Em nome de Jesus, nós teremos um grupo de irmãos aqui orando por pessoas que precisam de milagre, precisam de uma cura, precisam de libertação, mas precisam se entregar ao descanso. Precisam descansar a sua alma. Isso vale para crentes e não crentes. Quem está começando, quem está lá na frente. Descanso é para todos, para todo o servo de Deus. Nós vamos